Muita gente acha que o SBT sempre exibiu novelas mexicanas, mas teve um período em que as novelas argentinas, uma grande parceria do Silvio Santos com a Telef lá da Argentina, fez com que o canal exibisse e até produzisse algumas novelas aí que marcaram época na programação do canal aí. Por isso que eu digo que o SBT teve sim a sua era de ouro e a gente vai relatar e contar essa história hoje aqui. No final da década de 90, o SBT tomou uma das decisões mais importantes e, ao mesmo tempo, mais ousadas da sua história na televisão. Enquanto muita gente olhava para o mercado nacional, Silvio Santos decidiu olhar para fora do Brasil e enxergou na Argentina uma oportunidade que poucos haviam percebido naquele momento. O cenário da televisão aqui no Brasil vivia um momento de forte assim, competição, com grandes canais investindo pesado na novela, programas de auditório, jornalismo. E para o SBT manter uma programação ali que competisse de igual para igual, tinha que ter criatividade, tinha que ter visão de negócio e, acima de tudo, também estratégia, que é uma coisa que é importante em qualquer canal. Então, foi justamente nesse contexto que Silvio Santos decidiu buscar uma alternativa fora do eixo tradicional das produções mexicanas que já faziam parte da programação da emissora. A Argentina passou a ser vista como um caminho assim possível para poder expandir a programação e, ao mesmo tempo, também, claro, reduzir custos. Em fevereiro de 1997, Silvio Santos embarcou para Buenos Aires para uma reunião que mudaria os rumos aí da dramaturgia do SBT. O encontro com o executivo da Telef marcou o início de uma parceria que seria lembrada até hoje. O objetivo da viagem era, claro, direto e extremamente pragmático: produzir mais e gastando menos. O Silvio Santos sempre fez isso, até nos programas deles, que são programas aí de grande sucesso, o Silvio Santos produzia muito pouco. Ele dava muitos prêmios para as pessoas, mas assim, a estrutura dos programas dele eram bem simples e dava uma puta de uma audiência. Então ele faturava muito, bem pouco. Enquanto aqui no Brasil, o custo de uma produção naquele período, já era assim um valor exorbitante de um capítulo de uma novela. Para você produzir um capítulo já era um valor assim bizarro. Na Argentina, esse valor era muito acessível. Essa diferença financeira fez toda a diferença na decisão tomada por Silvio Santos. Era uma oportunidade de produzir conteúdo de qualidade com estrutura internacional sem comprometer ali o orçamento do SBT. Além da questão financeira, o SBT também enfrentava mudanças importantes no mercado de direitos internacionais. Então isso obrigou o canal a buscar novos parceiros e também, claro, novos caminhos para manter sua programação forte e também, claro, competitiva. Foi então que nasceu uma das parcerias mais emblemáticas da história do canal. SBT e Telef passaram a trabalhar juntos em um projeto que misturava talento brasileiro com a infraestrutura argentina. E foi nesse momento que surgiu o fenômeno chamado Chiquititas, uma produção que não apenas marcou gerações, mas também mudou a maneira como o SBT produzia dramaturgia infantil. O projeto exigiu uma logística impressionante. Atores, atrizes, crianças e também responsáveis, equipe técnica, profissionais de produção se mudaram assim de uma maneira temporária para Buenos Aires, capital da Argentina. E assim, durante um grande período, o local passou a ser assim, uma espécie de segunda casa para o elenco brasileiro. Apartamentos foram alugados, escolas foram organizadas e uma nova rotina precisou ser criada. As crianças estudavam, conviviam com uma cultura ali e também, claro, ao mesmo tempo gravavam a novela, que é a versão brasileira em português, dentro dos estúdios da Telef, numa operação muito complexa e, claro, muito bem planejada, porque era uma cooperação ali que, de certa forma, evitava que o SBT gastasse ali uma nota. Nos bastidores, o clima era de bastante assim convivência, era um clima muito harmonioso, sabe? Porque assim, você passar tanto tempo juntos ali criou, obviamente, laços muito fortes entre o elenco, entre direção, entre a produção. Muitos profissionais descreviam esse período como uma verdadeira família formada longe do Brasil. Uma experiência que marcou carreiras também, claro, vidas. Mas óbvio que nem tudo eram flores, nem tudo era perfeito. Nos bastidores, como em qualquer grande produção, também existiam tensões, disputas, momentos de pressão.
Entre os relatos mais conhecidos estavam as disputas pelo tempo de tela das crianças, né, das atrizes mirins, que naturalmente gerava conversas, desentendimentos e expectativas entre familiares. Mesmo assim, o resultado final era impressionante, porque Chiquititas virou um dos maiores sucessos da história do SBT. A novela infantil não se limitou à televisão, ela se transformou em discos, shows, produtos licenciados e um verdadeiro fenômeno comercial. O impacto de Chiquititas foi tão grande que o SBT passou a disputar com força o segundo lugar de audiência em diversos horários. A audiência respondia de forma bastante consistente e o mercado publicitário, que é a parte mais importante, a bufunfa, passou a olhar com mais atenção para esse modelo de produção. Outro detalhe muito curioso estava nas músicas da produção, porque muita gente não sabia, mas nem todo o elenco infantil cantava de verdade. Em muitas apresentações, o uso de playback era uma realidade, algo muito comum ali em produções desse porte. A identidade visual também passou por muitas adaptações importantes para o mercado brasileiro. Porque o que era assim de uma maneira originalmente pensada, com cores mais ligadas à bandeira da Argentina, aqui ganhou novos tons para poder criar uma maior identificação com o público brasileiro. Com o sucesso estrondoso das produções infantis, o SBT decidiu expandir a experiência para novelas adultas, e foi aí que surgiu Pérola Negra, uma produção baseada num texto argentino que rapidamente ganhou muita força na programação. A trama conseguiu resultados expressivos e mostrou que o modelo não funcionava apenas com o público infantil. Os índices de audiência foram considerados excelentes ali por horário e consolidaram a confiança da SBT nessa parceria. O texto forte, os personagens marcantes e a execução competente fizeram de Pérola Negra um capítulo assim muito importante dessa fase. Anos mais tarde, o SBT decidiu testar outro formato. Em vez de adaptar, de produzir, a emissora passou a exibir as produções originais dubladas. E foi nesse contexto que surgiu La Lola. La Lola chegou à programação com grande expectativa. O lançamento da novela foi cercado de mistério, chamadas bem fortes, bem estilo Silvio Santos, uma campanha de divulgação que despertou muita curiosidade. Nos primeiros dias, o resultado foi muito positivo, tá? A audiência respondeu bem, mas com o passar dos tempos ali, os capítulos, né, o comportamento do público começou a mudar, o ritmo diferente da produção argentina não conseguiu manter o mesmo envolvimento com o telespectador brasileiro. Com isso, os números começaram meio que, tipo assim, a despencar, a cair bastante aqui de La Lula. Então o SBT precisou tomar decisões rápidas. Capítulos foram editados, a exibição foi acelerada e o projeto acabou sendo encerrado antes do planejado. Mesmo com altos e baixos, esse período deixou um legado muito importante dentro da história do canal. Foi uma fase de inovação, de coragem empresarial e, claro, de busca por novos caminhos, porque muitos nomes que mais tarde iriam se consagrar na televisão passaram justamente por essa experiência internacional. Até hoje, quando o assunto é memória, essa parceria entre o SBT e a Argentina continua sendo muito lembrada como uma das apostas mais inteligentes e ousadas da história de Silvio Santos. A fase das novelas argentinas está entre esses momentos mais importantes, mais ousados e também mais assim transformadores de toda a trajetória do SBT. Porque até aquele momento o canal já tinha consolidado a sua força com programas populares, os programas de auditório que sim foram marca registrada, com o jornalismo e claro com as mexicanas, mas tinha essa limitação. O canal era visto muito assim como um canal que comprava produtos, que vivia, né, um canal como enlatado naquele tempo já. Então foi justamente nessa fase que essa imagem de TV das latas começou a mudar de uma maneira definitiva. Então o SBT deixou de ser apenas um exibidor de histórias produzidas e passou a ser enxergado como uma empresa capaz de produzir em escala internacional as suas próprias novelas, mesmo que fizessem parceria. E quando a gente fala dessa mudança, não é assim, não tem como você citar a visão empresarial do Silvio, porque muita gente enxergava o apresentador, o comunicador, o homem do palco, mas nos bastidores tinha um empresário que pensava muito à frente do seu tempo, porque Silvio percebeu que para disputar mercado não bastava apenas ter boa programação,
era preciso você encontrar formas inteligentes de você, claro, reduzir custos sem perder, obviamente, a qualidade, e foi exatamente isso que ele encontrou na Argentina. Enquanto no Brasil, você produzir um capítulo, pô, é uma nota, naquele tempo já custava um valor muito altíssimo, e só a Globo podia fazer isso. Na Argentina, esse custo era muito mais acessível. Era uma pequena diferença, era uma distância financeira muito enorme. Então foi nesse momento que a Telef entrou na história. A emissora argentina oferecia não apenas custo mais baixo, mas também a estrutura, tecnologia, organização e uma experiência de produção que acabou chamando a atenção de Silvio Santos. O acordo não foi apenas e não era apenas comercial, era uma verdadeira aliança estratégica. O SBT passava a ter ali acesso a uma grande infraestrutura que naquele momento ainda não existia com a mesma força no Brasil para o segmento infantil. E foi dentro desse cenário que surgiu esse maior fenômeno da parceria, que foi Chiquititas, que não foi apenas uma novela, foi uma operação ali industrial de entretenimento, porque muitas pessoas assistiam ali a novela e via apenas o resultado final na televisão, mas por trás das câmeras tinha toda uma estrutura, né, gigantesca, com regras, disciplinas, horários ali, sabe, e padrão internacional de produção. Os jovens atores que passaram por essa experiência não estavam apenas participando de uma novela, eles estavam sendo formados dentro ali de uma verdadeira escola de televisão. Nomes que anos depois se tornariam referência no mercado aí de televisão, no mercado audiovisual brasileiro, começaram justamente ali. Bruno Galeasso, Débora Falabella, Fernanda Souza e outros tantos outros aprenderam a prática, assim, na prática mesmo, o que era trabalhar no ritmo internacional. Porque as gravações exigiam pontualidade, concentração, memorização rápida, adaptação cultural e o nível de maturidade muito acima da idade de muitos daqueles atores. Enquanto muitas crianças estavam vivendo sua infância convencional no Brasil, aquele elenco estava morando em outro país, estudando, gravando e, claro, também vivendo uma rotina profissional intensa. E isso acabou criando uma geração de artistas muito mais preparada para o futuro. Não por acaso, muitos daqueles nomes conseguiram transitar com facilidade entre novelas, séries, cinemas e, claro, apresentação. Mas o golpe de mestre não estava apenas na formação de talentos. O verdadeiro pulo do gato estava no modelo de negócios que foi criado aí por Silvio Santos. Porque você produzir com qualidade internacional, pagando muito menos, era uma coisa que mudava completamente o jogo e mudou bastante. E o SBT acabou fazendo essa parceria, e uma pena que acabou não tendo outras parcerias ao longo do tempo, assim, né, com a Argentina a longo prazo, porque aí saía um pouco desse lote de que só era a casa das novelas mexicanas, porque muitas pessoas não sabem, mas o Silvio Santos e o SBT já teve e já tiveram essa parceria para poder produzir as novelas aí argentinas e exibi-las também na sua programação. E hoje eu compartilhei com vocês a era de ouro das novelas argentinas no SBT. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu gostei e a gente se vê amanhã aqui às 5 da tarde com mais um vídeo. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e eu também, claro, estou lá no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Se cuidem e, claro, até a próxima.